Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Rosana Schroeder. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a produção dos marcos da memória, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Iremos iniciar a nossa aula conhecendo uma fábula de Esopo, e ela se chama O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Era uma vez um rato que morava na cidade, que foi visitar um primo que vivia no campo. O rato do campo gostava muito do primo e recebeu-o com muita satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: "Não posso entender, primo, como consegues viver com estes pobres alimentos. Naturalmente, aqui no campo é difícil conseguir coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo." Os dois foram, então, à cidade. E já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. "Certamente irá querer tomar um refresco depois desta caminhada", disse o rato da cidade. Quando chegaram à casa, foram até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa e começaram a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. "O que é isto?" perguntou assustado o rato do campo. "São os cães da casa", respondeu o rato da cidade. Neste momento, a porta abriu-se e apareceram 2 enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. "Adeus, primo", disse o rato do campo. "Vou voltar para minha casa no campo." "Já vais tão cedo?" perguntou o da cidade. "Sim, já vou e não pretendo voltar", disse o rato do campo. Essa foi a nossa fábula. E por que eu trouxe uma fábula para a nossa aula? Você deve estar achando estranho e se perguntando: "Professora, estamos em uma aula de ciências ou de português?" Mas a intenção de trazer essa fábula é que esse tipo de texto, ao chegar no final, nos apresenta uma moral da história, que é um ensinamento através da história. E você sabe a moral dessa história? Mais vale uma vida simples com paz e sossego que a riqueza com perigos e preocupações. Com essa história, o que podemos observar? Isso mesmo, que a vida no campo costuma ser mais tranquila por não ter muitos recursos. Já a vida na cidade é mais agitada e tem muitos perigos. Portanto, uma é bem diferente da outra. E você vai poder observar esses traços bem marcantes na nossa aula de hoje. Quem mora na Amazônia tem características bem marcantes, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Na Amazônia, as terras são banhadas por águas de rios. Vários rios cercam o estado. Em Manaus, os rios Negro e Solimões banham os arredores da cidade. E essas características marcantes mostram quão significativos são os rios para as pessoas que vivem nessa região. Os rios influenciam tanto que a maioria das coisas para chegar principalmente na zona rural é através deles, por meio de barcos, lanchas, balsas, canoas, entre outros transportes aquáticos. Pois o meio mais acessível para chegar nessa região banhada por rios é através desses tipos de transportes. Agora, para você que mora nessa região, diga-me se você realmente é um amazonense raiz. Já andou em algum meio de transporte como esse, como barco, por exemplo? Provavelmente sim.
nem que tenha sido para passear. Se você mora na cidade, a capital Manaus, mas se você for da zona rural, que vive nas comunidades, a resposta é com certeza. Sim, pois precisa desse tipo de transporte para se locomover de um lugar para outro, principalmente se forem distantes. Já na cidade de Manaus, na zona urbana, o transporte através de meios aéreos e terrestres são mais fáceis, se comparados aos da zona rural. Mas, se comparado a outros lugares no país, chegar ao território do Amazonas ainda é bem difícil, por conta da distância em relação aos outros estados, e também pelo fato de que as nossas estradas são bem precárias. Por conta disso, o que vem para Manaus para ser comercializado acaba ficando mais caro que nos demais lugares do país. E essa diferença aumenta mais ainda quando comparada com a zona rural, onde esse acesso é mais difícil. Um exemplo claro disso são as compras feitas pela internet, em que dizem que o frete é grátis. Mas quando informamos que é para a região norte, isso muda, por conta da distância e pelo difícil acesso. Um aspecto que podemos observar também é em relação à fala, à linguagem. Lembra da nossa segunda aula? Falamos sobre isso, dessa diferença entre a linguagem, que geralmente é usada na zona rural, e nos aspectos que temos em relação à linguagem usada na zona urbana. Na área rural, a linguagem que geralmente é mais utilizada é a informal. Já na cidade, principalmente em ambientes como de trabalho, a fala formal é a mais usada. Você já ouviu alguém falando amazonês? Ou dizendo que aqui nós temos uma linguagem própria? É mais ou menos sobre isso. Aqui nós usamos umas expressões que só tem neste local. Agora me diga, qual termo você mais costuma usar? Eu uso muito mano e mana nos ambientes informais. No meu trabalho, eu não costumo usar essas expressões, mas no dia a dia, elas estão sempre presentes no meu vocabulário. E talvez para quem vem de um ambiente mais informal, como é o caso das pessoas que residem na zona rural, sentem esse impacto referente à linguagem e muitas vezes acabam sendo discriminadas pelo jeito de falar. Assim como em relação à linguagem, a vestimenta do povo que mora na zona rural costuma ser mais simples, enquanto que as da zona urbana geralmente são mais sofisticadas. É claro que o tipo de vestimenta na cidade vai depender dos lugares que a pessoa frequenta em seu cotidiano. Há lugares que pedem roupas mais elaboradas, outras mais simples. Na zona rural e na zona urbana, as profissões são diferentes. Na zona rural, as atividades são voltadas para a agricultura e principalmente para a pecuária, com atividade de pesca de peixes, mas também tem quem trabalhe com extrativismo. Já na zona urbana, as atividades são voltadas para o comércio e indústrias. Outro aspecto é a quantidade de pessoas que moram no campo e o quantitativo de pessoas que moram nas cidades. Hoje sabemos que o maior quantitativo de pessoas mora na cidade, no nosso caso, na zona urbana de Manaus. Mas nem sempre foi assim, viu? Antes, a maior parte da população morava nos interiores, nos pequenos municípios na zona rural. Porém, você deve se perguntar, professora, no nosso estado há 62 municípios. Como pode apenas um, que é Manaus, ter mais quantidade de pessoas do que juntando todos os outros 61 municípios? Como isso acontece? São muitos os fatores, gente. Um deles é que na cidade, na capital, há mais oportunidades de emprego. São muitas diferenças entre a vida na zona rural e na zona urbana. Quem vive na cidade, o centro urbano tem uma rotina mais agitada e cheia de afazeres, enquanto que quem vive nas pequenas cidades, o que chamamos de interior, tem uma vida mais calma e sem tantas atividades. Olha só, quando falamos em vida no campo, estamos nos referindo à zona rural. E quando falamos na cidade, é porque estamos nos referindo à zona urbana. O que você acha se compararmos o campo com a cidade em relação ao horário de trabalho e ao tempo que eles dedicam a essa atividade? Será que é a mesma? São diferentes. A começar porque na cidade as atividades não costumam parar, funcionam 24 horas por dia.
enquanto que no campo as atividades começam muito cedo, quando o sol ainda nem nasceu, porém acabam cedo também, antes do anoitecer. Esses lugares são mais diurnos. Isso quer dizer que costumam fazer suas atividades durante o dia. Essa característica reflete até mesmo nas escolas, principalmente levando em consideração as condições climáticas. Temos uma especificidade nessa região, que é a situação das cheias e secas. As escolas do Rio Negro têm um calendário diferenciado. Começam as aulas em janeiro e encerram em outubro. Porém, até a metade do ano, as crianças têm aulas 2 vezes por mês aos sábados, e elas não têm recesso no meio do ano. E com uma particularidade, as aulas começam às 7 horas e encerram às 11 horas, como na cidade. Porém, no horário vespertino, as aulas começam às 12 horas e acabam às 16 horas, para que os professores possam voltar para a zona urbana. Essas características são por conta da maioria dos professores morarem na zona urbana de Manaus. Uma outra situação é que, para chegarem à escola, se não morarem nas comunidades rurais, as crianças utilizam as lanchas da escola ou até mesmo seus transportes aquáticos, como rabetas, que são canoas pequenas. E, dependendo da localização de onde seja essa comunidade, muitos ainda podem chegar à escola de ônibus escolar, tendo em vista que moram em ramais muito distantes. Por isso, é uma das características do campo. As casas geralmente são longe uma das outras, enquanto que nas cidades as casas já são bem próximas. Assim como há muitos prédios, indústrias, a cidade tem construções por todo lado. Cada vez mais, o acesso à informação é mais rápido por conta da internet, mas nas áreas rurais, isso não é uma realidade vivida por todos. Muitas vezes, nem sinal de internet chega a esses lugares, ou nem todos têm condições financeiras de adquirir os aparelhos eletrônicos necessários para acessar essas informações, como o celular, por exemplo. Já na cidade, na área urbana, as notícias chegam muito rápido, em frações de segundo, por meio dos aparelhos eletrônicos. Viu só como há muitas diferenças entre o campo e a cidade? E essas diferenças vêm de muito tempo. Com certeza você aprendeu muito com a nossa aula. Então, vamos lá exercitar tudo o que aprendemos na nossa hora da atividade? Atividade 1. Marque com o X, classificando as características da zona rural e zona urbana. As características da primeira coluna são: poucas pessoas, trabalho no comércio e na indústria, escola com calendário, especial, barco, rabeta, lancha, trabalho 24 horas por dia. As outras 2 colunas são zona rural, primeira coluna, e a segunda coluna, zona urbana. Relógio na tela, façam aí a atividade. E aí, o que acharam desse quadro? Conseguiram responder, colocar o X? Vamos às características? Como vimos, a maioria da população vive na zona urbana e a menor parte se concentra na zona rural. Portanto, vamos marcar o X na primeira coluna. As atividades na indústria e no comércio acontecem na zona urbana e são essas atividades as responsáveis pela concentração de pessoas na cidade. Vimos também que a zona rural ribeirinha do
Rio Negro, tem particularidades por conta da cheia e da seca. E uma delas é o calendário escolar, em que as escolas iniciam no mês de janeiro e encerram suas aulas em outubro, além de terem um horário especial. As aulas no horário vespertino iniciam às 12 horas e encerram às 16. Os transportes aquáticos são muito usados na zona rural ribeirinha. A cidade não costuma parar funcionando direto, né? 24 horas, como nós vimos. Atividade 2. Observe as imagens e responda. Na primeira imagem, nós temos a praça com o nosso Teatro Amazonas. A segunda imagem, nós temos casas ribeirinhas. Letra A. Qual delas representa a zona urbana e a zona rural? Letra B. O que as diferencia? Tempo na tela para vocês responderem as nossas perguntas, tá bem? Vamos às respostas das nossas perguntas? Letra A. Qual delas representa a zona urbana e a zona rural? A primeira representa a zona urbana de Manaus e a segunda imagem representa a zona rural ribeirinha. Letra B. O que as diferencia? Na primeira imagem, vemos muitas construções bem juntas umas das outras. Na segunda, vemos poucas construções e estão localizadas fora da cidade. E essa imagem mostra que as construções, as casas, estão no rio. Atividade 3. Marque um X no que for característico da zona urbana e circule o que for referente à zona rural. Quais são as palavras? Pesca, comércio, rio, indústria, agricultura, automóvel, embarcação e prédio. Tempo para vocês fazerem, hein? E aí, vamos responder a terceira atividade? Será que vocês acertaram? A pesca, o rio, a agricultura e a embarcação são palavras que nos remetem à zona rural. Então, todas essas palavras devem ser circuladas, ok? Já as palavras comércio, indústria, automóvel e prédio são palavras que facilmente associamos à zona urbana, por se tratarem de elementos característicos dessa aula. Marquem o X em cima de comércio, indústria, automóvel e prédio, ok? Espero que vocês tenham acertado, né? Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Quanta coisa aprendemos em nossa aula de hoje, não é mesmo? Vamos lá relembrar? Vimos que a cidade tem suas características específicas, como campo, cada área tem suas particularidades. Falando de particularidades,
Vimos que a área rural aqui da Amazônia tem características que são só dela, e isso faz com que a zona rural dessa área seja diferente das demais do país. As águas dos rios influenciam significativamente a vida dos moradores do campo. Lembrando que, quando falamos de moradores do campo, estamos falando dos moradores das comunidades rurais, que muitas vezes são ribeirinhas, pois as águas dos rios banham a maior parte de todo o estado. Vimos também que a maior parte da população se concentra na cidade, tendo em vista que é lá que se encontra a maior parte das oportunidades de trabalho, como o comércio e a indústria, enquanto no campo as atividades são baseadas na agricultura, pecuária, principalmente relacionada à pesca e também um pouco de extrativismo. E as profissões estão ligadas diretamente com essas atividades. As vestimentas usadas vão de acordo com o local onde se está inserido. Portanto, comumente vemos pessoas usando trajes menos formais no campo do que na cidade. Vimos também que quem prefere uma vida mais calma e tranquila habita as áreas rurais, enquanto quem prefere uma vida mais agitada vive nas cidades, nas capitais. Vimos também que a maior parte da população mora na cidade. O transporte usado geralmente para locomoção são os transportes aquáticos, como rabeta, canoa, lancha e barco, isso na área ribeirinha. Já na cidade, encontramos muitos transportes terrestres, como carro, ônibus, moto, entre outros, assim como o transporte aéreo, que é o avião para viagens a longa distância. Falamos também da linguagem típica amazônica, que é o amazonês, que geralmente é utilizado em espaços não formais. Vimos também que as escolas da zona ribeirinha do Rio Negro, por conta da cheia e da seca, têm um calendário e um horário diferenciado. Além do acesso à informação na zona rural, o acesso aos meios de comunicação é mais difícil. Portanto, vimos o quanto a cidade e o campo são diferentes. Agora, vamos finalizar nossa aula? Acreditamos que já sabemos um pouco mais sobre a produção dos marcos da memória, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!